E hoje todas as expectativas estão voltadas para a Câmara dos Deputados. Daqui a pouco, às 9 horas da manhã, começa a sessão em que os deputados devem votar a denúncia contra o presidente Michel Temer. Acusado de corrupção passiva após a delação premiada dos executivos da JBS, Temer poderá ter sua denúncia analisada pelo Supremo Tribunal Federal, caso 342 deputados votem pelo prosseguimento do processo. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio com o advogado e mestre em Direito Penal, Jovaci Peter Filho, e também com o membro da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã, mais uma vez. Vamos lá. Tudo indica que haverá quórum para a votação, é isso? Isso. Nós temos 513 deputados e o quórum exigido para a abertura da sessão é de 342 deputados, então um quórum de 2/3 dos deputados. O governo, ele, por conta das articulações que já iniciou e já tem um bom tempo, ele acredita que terá o quórum legal e pela contabilidade que o governo manifesta, ele terá também condições de aprovar o relatório que foi encaminhado para leitura em plenário, que é um relatório contrário à aceitação da denúncia e encaminhamento dessa denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os deputados têm que votar que sim pelo relatório e aí livram Michel Temer da denúncia. Exatamente. Isso é até uma discussão interessante, Andressa, porque quem vai pontuar o sim e o não, qual é o critério do sim e o não, é a mesa diretora. Então, Isso pode causar alguma confusão ali. Isso pode causar alguma confusão. É claro que as articulações dos parlamentares, elas já estão acontecendo e, muito possivelmente, eles já têm exata noção de qual vai ser o endereçamento de um sim e qual vai ser o endereçamento de um não. E aí, nós ainda temos a possibilidade daqueles indecisos que vão se abster de votar. Eles podem estar presentes na sessão, mas podem se abster do voto. Agora a gente vê aí a articulação acontecendo há muito tempo, né, Camata? A gente vê aí que Michel Temer, inclusive, tirou alguns ministros dos seus cargos e foram assumir a vaga de deputados que eles eram originalmente. Tudo isso tem sido feito, alguns jantares, né? É muito claro, né, que isso está acontecendo, né? Não tem que se esconder nada ali, né? É muito claro e é muito caro, né? É muito caro, exatamente. Eu vou me permitir o trocadilho porque é uma situação muito triste para a política nacional. Um presidente com 5% de aprovação, praticamente parar de governar para poder atender ao interesse próprio de não ser investigado, né? E a pergunta que vem é justamente essa. Tudo isso é para não ser investigado, né? Tudo isso é para que o Supremo Tribunal Federal não possa julgar um presidente. Então, assim, é muito triste mesmo, né? Um fato marcante da votação de hoje é que quem vai dar o tom do que vai acontecer nem é a situação, é a oposição, porque é um quórum muito alto de 342 parlamentares que precisa para se ter a votação, né? Então, assim, é um quórum em que a presença da oposição em plenário ajudará o presidente para que ele possa conseguir a votação para que não seja investigado, né? Então, resumindo, a situação é essa. E quando a gente fala que a oposição tem de estar presente, a gente fala de uma zona cinzenta da oposição que, apesar de ser oposição, também é agraciada com emendas parlamentares, né? Também é agraciada com troca de cargos, também é agraciada com outras formas de favores vindos da presidência da República, do governo federal de uma maneira geral. Então é uma situação muito lastimável, chegando ao ponto, por exemplo, de o governador da Bahia, que é do PT, que é oposição, que fez uma crítica ferrenha chamando o que aconteceu de golpe, né? Quando o presidente Dilma foi retirada do poder. O governador da Bahia liberou 2 secretários que eram deputados federais para que voltem, foram exonerados, para que voltem para fazer o quórum, permitindo assim que a votação a favor do Temer aconteça, né? Então, a gente vê aí que essa luta de esquerda e de direita, ela realmente se perde, situação e oposição, na verdade, a gente tem uma política de piso, uma política de troca, né? Diante desse cenário, tudo indica, então, que a denúncia não vai para frente. A indicação é essa e é bom a gente situar, porque o presidente ele tinha inicialmente uma denúncia composta por 2 partes. Uma relativa à acusação de corrupção passiva, na relação que, segundo o Ministério Público Federal, ele tinha com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que é exatamente essa denúncia que está sendo apreciada hoje pelo plenário da Câmara dos Deputados, e uma segunda denúncia que foi desmembrada, que era relativa a uma possível prática de obstrução da justiça, tendo em vista a utilização do ex-deputado Eduardo Cunha. Então, o que está em jogo hoje é essa acusação feita pelo Ministério Público Federal de que ele se valeu do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures para poder obter vantagens indevidas do grupo JF.
Pois é, né? Toda essa situação e ainda tem mais. O juiz Sérgio Moro aceitou mais uma denúncia contra o ex-presidente Lula agora. A gente sai de Michel Temer para falar de Lula. Agora, no caso do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Com isso, ele se tornou réu pela 6ª vez. Lula vai responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro nas obras do sítio. O Ministério Público Federal afirma que o petista é o verdadeiro dono da propriedade. Um levantamento mostrou que ele esteve no local pelo menos 270 vezes entre 2011 e 2016. Na decisão que transformou o ex-presidente em réu mais uma vez, o juiz Sérgio Moro diz que Lula se comportava como dono do sítio e que empresas envolvidas em esquema de propina na Petrobras custearam reformas na propriedade para beneficiar o ex-presidente. Segundo a nova acusação, 3 empreiteiras gastaram R$1 milhão em melhorias no sítio em trocas de contratos com a Petrobras. Além de Lula, outras 12 pessoas viraram réus, entre elas o amigo de Lula, o pecuarista José Carlos Bunlai. Com a nova denúncia, Lula responde a 6 processos penais. Ele já foi condenado em um deles, no caso do triplex do Guarujá, a 9 anos de prisão. O Instituto Lula divulgou uma nota em que afirma que a ação que transformou o ex-presidente Lula em réu é uma farsa judicial e que não há provas contra ele. Aí fica aquela queda de braço entre Lula e Sérgio Moro, que a gente vem acompanhando todos esses tempos. Mas ali a gente viu claramente que na denúncia contra Lula é uma troca de favores. Agora, isso não está sendo escondido mais, Isso está sendo muito claro em relação a Michel Temer, por exemplo, como o senhor estava falando, É um sinal desse tempo, desse período que o Brasil vive, em que a Lava Jato passa a avançar sobre uma quantidade muito grande de políticos, Então, era mais do que esperado que esses políticos, apesar de terem algumas diferenças entre si, até do ponto de vista ideológico, é possível que tenham, mas que eles se juntem porque existe um consenso de se livrar da Lava Jato, E esse consenso, não temos dúvida de que ele está sendo colocado em prática hoje. A gente está vendo aí a diminuição de recursos para as operações da Polícia Federal, a gente está vendo a equipe que trabalhava dedicada em Curitiba não mais fazendo esse trabalho dedicado, e o próprio Ministério Público Federal já reconheceu que isso traz um prejuízo concreto, Então, todas essas ações são passos do sistema político, muitas vezes junto com o sistema empresarial que está sendo colocado em xeque. Até um colunista resume no jornal hoje, num dos jornais nacionais hoje, essa aliança, é uma aliança do atraso com o oportunismo, porque ao mesmo tempo em que a política cai, vários setores veem como oportunidade de fazer algumas mudanças, e a gente vê aí uma discussão apressada de reforma trabalhista, uma discussão mais do que apressada de reforma eleitoral. Em vez de discutir o sistema eleitoral e seus vícios, o Congresso, na verdade, ele está aumentando a quantidade de recursos para o fundo partidário, isso é muito preocupante. Então, assim, o recurso existe, mas ele está indo para áreas em que hoje conseguem fazer pressão no governo para se manter no poder, e isso é muito preocupante. É verdade. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, eu gostaria de comentar mais sobre esse assunto que é muito importante para a política nacional e que interfere diretamente no nosso dia a dia, mas eu tenho que encerrar. Muito obrigada, pela presença aqui no Fala Amanhã. Nós que agradecemos.